Beleza. Gente, então, hoje vou falar com vocês sobre o capítulo 29. E no título do capítulo está assim: Baixa Idade Média. Crise no plural, acho. Crises. Rapidinho lá pegar uma xuxinha que meu cabelo, ele é... Pode ir lá, pode ir lá. Crises do século XIV. O título já nos diz algumas coisas que, né, vão acontecer. Quando eu falo, primeiro, de baixa Idade Média, comentei algumas vezes e tudo mais, só que quando eu falo de baixa, quer dizer que está chegando ao fim. Está terminando. Então, estou falando do final da Idade Média. Crise, porque deu um monte de problema. Então, não vou falar de coisa legal, vou falar de problemas. Bom dia, professor! Meu Deus, do nada, André Gabriel. Como vai? Tudo bem, já chegou o negócio. E Acho que eu século acabei de ficar surda, professor. vai de 1301 a 1400. Ou seja, vou falar de uma série de problemas que ocorreram no século XIV, na Europa Ocidental, que marcaram o fim da Idade Média. Ô, professor, Oi? você tá fazendo um resumo das matérias? Não, se aula é matéria nova. Capítulo Vai 29. ser, o resumo vai ser só semana que vem, né, professor? Semana que vem é revisão. Ué, você ainda não deu o capítulo 29? Eu vou dar agora. Eu achei que... Ah, eu já achei que você já tinha dado. Eita, meu Deus. Bom dia, Júlia, tudo bom? É porque história é mais, assim, tem que demorar 2 horas para entender, porque é uma coisa Tem bastante complicada, complexa, né? Ele fala, tem muito conteúdo, muito conteudista, muita coisa. Mas, beleza. Todo mundo se situou, né? Você falou o fim da Idade Média, só que isso não ocorreu no início, porque, eu não sei, eu relacionei baixa Idade Média com o início da Idade Média. Não. Baixa Idade Média é o final. É o final? Quando começou a Idade Média? Pode pegar a metralhadora aqui, tô contigo. O início da Idade Média é a Alta Idade Média. A gente tem ainda a Alta, que vai do século V ao IX, como central, que vai pegar 10 ao 12, e a Baixa, é isso? Vai pegar 13 e 14. Alguns falam que isso aqui tudo é Baixa Idade Média, outros separam. Mas sempre que eu falo de Baixa Idade Média, é terminando a Idade Média. Foi qual a alta? É porque eu acho que eu faltei essa aula da Alta Idade Média. A Alta Idade Média foi a aula sobre francos e feudalismo. Ah, sim, não, faltei mesmo. Vamos lá. Vamos falar então dos problemas. Eu vou falar de 4. 4 questões, 4 pontos que levaram questões de crise. Primeiro, a famigerada, a famosíssima peste negra. A famosíssima peste negra. A peste negra foi uma grande epidemia, enorme epidemia de doença, que Veio da China, né? Veio dos ratos da China. Calma. No seu ápice, ela chegou a matar 1/3 de toda a população que existia. Então, morreu muita gente. Nossa. Cidades Professor, então o coronavírus não é nada, hein? O coronavírus tá perto do coronavírus, a peste negra... Assim, o coronavírus perto da peste negra foi
foi bonito. Sabe? Porque aqui, cidades inteiras, regiões inteiras morreram. Inteiro, sabe? Inteiro. O professor, é melhor nem falar isso, né? Porque vai que, né? Não. Coronavírus volta. Mas com a peste negra, várias cidades, várias vilas viraram lugares fantasma, onde toda a população morreu e não morreu mais ninguém. Aconteceu. Então, vamos lá. Primeiro, a peste não era uma doença nova. Não era de jeito nenhum. Há registros dela acontecendo muitos anos antes, centenas, milhares de anos antes. A peste, em geral, era uma doença um pouco endêmica. Uma doença endêmica, gente, quando a gente fala é uma doença endêmica, quer dizer que é uma doença que de vez em quando aparece, que de vez em quando volta, até com algum período regular. Por exemplo, na nossa sociedade hoje, a gripe é uma doença endêmica. A gente até sabe, tá na época da gripe. Vacina o pessoal, manda tomar cuidado, não sei o que é uma doença endêmica. A peste, então, era uma doença endêmica. De vez em quando ela vinha, ia embora, não sei o que, ficava ali, ficava lá. Mas no século XIV, ela deu um grande virou a peste negra. Por quê? Como a Gila mesmo falou, veio do Oriente, provavelmente da China, e chegou na o que Europa. é a China? Oi? É porque o coronavírus veio do morcego e o rato já tá bubônica veio das pulgas dos ratos, né? Pode, né? Ô, Isso. professor, O que tem nos animais da China? O que estão dando pros bichos de lá? Aí que tá. Vamos lá. professor, eu jurava que tinha vindo da Europa, porque o pessoal da Europa, né? Não, veio do Oriente. Vamos lá. Chegou. Qual é a trator? Chegou no Oriente a partir de mercadores da Itália. Mercadores que tinham ido fazer comércio no Oriente. Então a gente sabe que chegou pela Itália. Então E da quem fez, na Itália- verdade, foi a Itália. Foi, exatamente. Da Itália chegou pro restante da Europa. Caramba, China e Itália tem uma coisa assim, né? Não é, menina? Não é? Mas por que se espalhou? Se já era uma doença endêmica, uma doença mais ou menos comum, por que se espalhou tanto? Primeiro, os vetores de transmissão, ou seja, como a doença se transmite, como é que uma pessoa pega essa doença? Eram, basicamente, ratos e pulgas. Professor, era verdade que, tipo, a peste negra ela surgiu e foi passada em diante por causa da falta de higiene? De higiene? Exatamente. Os vetores de transmissão, vou falar isso agora, eram ratos e pulgas. Mas com a falta de higiene das pessoas, da Europa em geral, ratos, gente, e pulgas Se muta, Pedro. Ok. extremamente comuns. Tipo, tinha em shopping. Não tinha shopping. Mas, tipo, tinha em todo lugar. Mas as pessoas achavam isso normal? Tipo, Achava normal. aqui, toda vez que a gente vê um rato, a gente fica, meu Deus, um rato? Cadê a vassoura? Mas, tipo, as pessoas ficavam... Ratos pelos lugares, era super normal, super normal. gente, que doideira. Era super normal. Eu tinha um livro sobre a peste bubônica, só que perdi. Mostrava a reação das pessoas. Era tipo, oh meu Deus, o marinheiro morreu. Por que que morreu? Por nada. Morreu só. Pois é. Aí... O Brasil é considerado o país mais limpo do mundo. Mas, de acordo com algumas pesquisas, sei lá, o pessoal fala. Só que assim, qual é o considerado, tipo, pela mídia, essas coisas, o país mais porco do mundo? Ih, não sei, boa pergunta. Não sei. Vou pesquisar. Interessante.
Mas vamos Peraí lá. que eu fico com a dúvida na cabeça, tio. Fala ainda não, porque eu vou pesquisar mesmo. Eu vou pesquisar mesmo. Uma boa pergunta. A falta de higiene, então, ajudou que os ratos e pulgas que espalhassem a doença fizessem a festa. Então, era uma doença que se espalhava muito rapidamente, ela matava rapidamente, e as pessoas, elas não entendiam de onde vinha essa peste, de onde, por quê, por onde, sabe? Primeiro, vamos ver então o que era em si essa doença. A Júlia Pimenta até falou muito bem. Ela também é chamada de peste bubônica. Professor, você. Professor, já tinha colocado peste bubônica. Professor, uma dúvida. Eles demoraram muito pra descobrir que tinha alguma coisa atacando eles, ou eles ficaram tipo, morreu, tá morrendo de velhice. Morreu tá morrendo de velhice. mesmo. Morreu, a gente vai. Nossa, Pedro, eu tinha que achar esse livro. Eu vi, eles insinuaram um jornal. O jornal era tipo, muito assim, morria gente toda hora e eles anunciavam. 1600 e bolinha. Aí morreu. Não sei explicar, mas é muito isso. Caraca. Vamos lá, foca aqui. Eles levavam isso normalmente, né? Esquisito. Não achava normal, mas não entendiam por que a doença se espalhava. Peste bubônica, esse nome é porque na pele das pessoas começavam a criar bolhas. Bolhas na pele. Sim. Era por picadinha de cupim não, ratinho, uma pulga. Professor, Eu já vi que parece a pele das pessoas, aí a carne vai saindo pra fora, né? Isso. Essas bolhas. Eu vi um vídeo sobre a peste bubônica. Calma, gente, calma. Essas bolhas, então, estouravam, saíam pus e tudo mais. Mas também era uma doença que com o tempo afetava os pulmões. Então, além de ser uma doença que causava essas reações na pele, ela começava também a atacar os pulmões das pessoas. Então, Professor. a mortalidade dela era muito alta. Fala, Júlia. Professor, eu achei muito interessante esse negócio. Tanto que eu já tinha, até visto alguns vídeos, de alguns canais que falavam sobre a peste bubônica. E, professor, que horror! Deus me livre, tudo por falta de higiene. Sim, falta de higiene. Como sem tomar banho? Beleza. Hoje a gente conhece melhor essa doença. Hoje. Mas, o que a população, as pessoas da época acharam que era? Basicamente, eles tentando entender por que morria tão rapidamente assim, por que cidades inteiras morriam, eles consideraram que a doença era um castigo divino. Como a religião estava muito embrenhada na mentalidade da época, eles consideraram mesmo que a peste era um castigo enviado por Deus, porque a população estava muito pecadora. Alguns até falavam, a peste é um sinal do fim dos tempos, é um sinal do fim do mundo. Mas, como era um castigo divino, eles tentavam encontrar os culpados. Ora, se é um castigo divino, então alguém pecou. Quem deve ter sido? Aí, há muitos relatos mesmo, de que jogaram a culpa nos hereges, né? Eu falei na última aula, pessoas acusadas de heresia, e também em judeus. E a professora, minha tia me chamou aqui, o que tem castigo divino em judeus? Por quê? Porque para os cristãos da Europa da época, os judeus desagradam a Deus. Mas o que tem a ver com a peste bubônica? Uma excelente pergunta. Para os cristãos da época, tinha tudo a ver. A presença dos judeus seria um motivo que causaria a ira de Deus. Ou, se não isso, eram os próprios judeus que tinham um plano maquiavélico, macabro, demoníaco, de espalhar a doença. Entendo, não. Ou um ou outro.
escolhe o teu culpado e segue a vida. Calma aí, professor, tô tentando escrever aquilo ali. Tudo bem, tudo bem. Ventores de transmissão e falta de... Pulgas, eu apaguei aqui. Mas você sabe, né? Pulgas e ratos. Então, isso aqui foi muito comum. Muito comum. Por exemplo, se tivesse um bairro judeu em alguma cidade, eles acusavam os moradores desse bairro de poluírem os poços, de fazer alguma coisa para meio que assim, foram eles que trouxeram a doença para cá, então vamos atacá-los, vamos expulsá-los, matá-los. Isso era muito comum. Infelizmente, era muito comum. Porque Ou seja, eles pioraram tudo porque eram burros. Como não entendiam, eles tentavam achar um bode expiatório. Ou seja, alguém para levar a culpa. Como se E alguém... eles queriam matar os outros, professor. Não, meu Deus, que burrice. Eles Exatamente. aniquilaram. Ô, professor, essa foi a pior geração da face da Terra. Quase aniquilaram o ser humano. Que burrice, professor. Eu acho que teve piores. Não sei, mas enfim. Pois é isso é lógico. Sobre tudo que eu ouvi da Idade Média e tudo que eu li e vi, realmente parece ser pior. Teve piores do que isso? Teve. Por exemplo. Teve algumas gerações... eu ouvi falar que a era vitoriana era bem cruel e nada a ver. Houve momentos da história humana e coisas semelhantes aconteciam, mas com uma melhor compreensão da ciência, por exemplo. Uma melhor compreensão do mundo. Então era mais uma crueldade pura, vamos dizer, nesse sentido. Vamos estudar essas coisas ainda. Coisas cruéis aconteciam, mas sem uma explicação de Deus quis, Deus não quis. Era uma coisa mais científica. Tipo, isso acontece porque as moscas pousam na comida, e não porque Deus falou pra comida que você não pode comer. Exatamente. Gente, professor, o renascentismo teve peste bubônica também? Teve. A peste bubônica, ela ficou indo e voltando, endêmica, durante algum tempo. Mais fraca, mas ficou. Ela não sumiu. Ela diminuiu. Uma coisa Ainda tem casos de peste bubônica? Oi? Ainda tem casos de peste bubônica? Eu acho que ela foi erradicada. Ela foi assim, erradicada pela medicina e pela higiene. Mas Ô, professor, só que eu tinha visto um negócio que falava que, tipo, agora morrem poucas pessoas por isso, cerca de 100 pessoas por ano. Porque a gente já conhece melhor, sabe como cuidar, sabe como tratar. A gente conhece melhor. Aqui falando de grande furto, não é que a doença desapareceu. Mas, olha só, como é que esse surto diminuiu? Simplesmente Começaram que a doença não tinha mais por quem se espalhar. Gente! Eu ouvi falar que é isso, que morreu tanta gente que acabou a gente para espalhar a doença, não tinha mais. Nossa, imagina, morre tanta gente por coronavírus que não tem mais. Não tinha para espalhar. É isso. De horror. Professor, o professor, eles colocavam eles falavam. Peraí, não vou ter tempo. Júlia Pimenta fala. Eu ouvi falar que em alguns lugares se isolavam. Algumas pessoas tinham tão medo de sair de casa e da doença, que elas se isolavam dentro de casa por conta própria e aí ficavam imunes. Sim. Esse isolamento já era tradicional com leprosos. A lepra, que é uma doença hoje chamada de hanseníase, que tem tratamento, tudo bonitinho. Durante a Idade Média, se uma pessoa tivesse essa doença, ela era colocada num lugar em isolamento e morre. Não é aquela doença de Jesus? Não, Jesus não. Nada que Jesus curou, daquele cara lá que padrão. Nossa, eu sou muito fera, né? Inclusive, gente, é da época da peste negra que a gente tem aquela figura, não sei se já viram, dos médicos usando uma máscara com um bico enorme.
Eu vi no vídeo. Sabe Eu vi no vídeo. professor? Aquele bucho, Ah, sim, é por causa que eles acreditavam que se botar serva ali dentro, o Aham. bagulho não ia passar. Por causa que passava do odor, né, que eles falavam. também. Só que, realmente, o que acontece? As ervas também eram um jeito de aguentar o cheiro de corpo em... Corpos se deteriorando, corpos podres. Porque morreu tanta gente, às vezes, que não tinha... Isso realmente acontecia. Não tinha túmulos e valas o suficiente para enterrar as pessoas. Muitas vezes. Deixavam na rua. Então, as pessoas, os corpos, ficavam na rua. Por que não queimava, professor? Oi? Ô, Por que não professor, queimava? Não ouvi, Júlia. Por que não queimava o corpo? Porque aí é questões religiosas mesmo. Entendo. O cristianismo é mais comum você sepultar, você enterrar. Júlia, você lembra? Fala. professor, eu achei engraçado que eles colocaram a culpa em Deus, né? Que falando que Deus colocou a praga, sendo que ele que era um porco. Meu Deus do céu. Aqui não Cada coisa entendia que me mesmo. aparece. Aqui não entendia, não. Mas beleza. Então, Peste Negra foi isso. Deu para entender bem? Acho que é um tema bem tranquilo. Professor, Eu entendo. É tranquilo, porque Eu vi. todo mundo sabe o que é, né? Sim. Fala, Júlia. Júlia Sleiman. Não, professor, eu já acho que eu vi uns 2 vídeos desse negócio. Você já deu essa matéria? Não com você, não para vocês ainda. Não, eu juro que eu tinha visto. Eu acho que, professor, Eu já vi eu antes. vi os vídeos e é muito legal. É, muito legal as fotos, essas coisas, os registros. Isso é muito Muita gente, legal. nossa, Quê? muito legal, morreu muita gente. Nossa, que legal. Não, mulher, é legal saber, professor, porque Super legal, né? é interessante saber. Só que é Não, triste, né? não, A história, então. a história é legal. Só acho difícil falar, não, porque tem muita Só gente. morreram 1/3 do mundo e eu estou dizendo que é maneiro. Tipo, nossa, bacanérrimo. Morreu pessoa, amei. Não rola falar isso, mas eu concordo com você. Enfim, a peste negra, então, foi uma grande crise desse século aqui, porque, né, afetou muitos lugares e causou muitos problemas. Posso pagar? Sim. Sim. Tão gostoso ver a corrida ruim sumindo, né? O segundo problema de crise foi uma grande guerra, chamada Guerra dos 100 Anos. Foi a guerra que Joana Dark prometeu, né? Oi? A guerra que Joana Dark se intrometeu, né? Cortou o cabelo e falou que é homem. Foi uma guerra entre Inglaterra versus França. Essa guerra foi uma guerra diferente em relação ao que havia de guerra na Idade Média. Por quê? Normalmente, como era uma guerra na Idade Média? Era uma coisa menor. Você tinha o senhor A versus o senhor B. O senhor A tinha, sei lá, 4 vassalos. O senhor B, 4 vassalos, cada qual com seu domínio. Então, era uma coisa que ficava entre eles. Os vassalos do senhor A iam ajudá-lo na guerra e os do senhor B iam ajudá-lo na guerra. Sim, né? Tipo, só isso. Morrer gente não morre ninguém, não. Oi? Não, tô só ironizando isso. Exatamente. Entre eles lutavam. Caso, por exemplo, capturar o senhor A vencesse o senhor B e o capturasse, meio que acabava o conflito e ia, enfim, ter algum acordo. Então não era uma guerra. Qual o nome do livro? Joana Dark mesmo. É Joana Dark. Joana Dark. Aí aqui, ó, essa aqui era o mapinha do negócio tudo aí da Inglaterra e da França, né? Muito bom. Então, assim, a guerra normalmente era assim, era pequena, coisa pequena. Pela primeira vez, não. Vamos ter uma guerra envolvendo todo o território da Inglaterra e todo o território da França.
E que uma guerra que durou ao todo 116 anos. Alguns intervalos, umas pausas, mas ao todo durou 116 anos. Vamos lá. Essa guerra, ela começa na década de 30. Enfim, início do século XIII. O professor travou. Só O pra professor mim? travou. Travou pra mim também. Ele travou e Voltou. voltou. Travou. Vocês estão me vendo? Aham. Agora sim. Só que tá aparecendo. Tá, foi, beleza. Como eu estava dizendo, no início do século XIII, 1200, acho que década de 20 ou 30, não lembro agora, o rei da França morreu. Ali é Guerra dos 100 anos. Isso. 100 anos. E, na verdade, durou 116 anos. Então, por que na Guerra dos 100 Isso, professor. E a gente aqui reclamando do coronavírus. Para arredondar. Mas vamos lá. Como é que Professor, começou, então? o troço durou 100 anos, a gente aqui reclamando do coronavírus. Quando o rei da França morreu, ele morreu sem nenhum herdeiro para o trono. Quem era o herdeiro mais próximo do rei da França? Era o neto, que por um acaso era o rei da Inglaterra. As famílias eram todas próximas de reis e rainhas do país do outro. Então, quando o rei da França morreu, o herdeiro mais próximo, que por direito assumiria o trono da França, era o rei da Inglaterra. Oh, não, então a Inglaterra. Olha, a Inglaterra está sem rei. Não, o rei. Então, o rei da Inglaterra seria rei dos dois lugares. Nossa. Nossa, pois é. Quando o rei da Inglaterra viu assim, pô, eu sou o herdeiro, o rei da Inglaterra falou, quero, né? Vambora. Topo. Mas ele podia ficar, tipo, com os dois. Meu Deus, então. Mas. Porque nada impede. A questão é, os franceses vão querer? Eles não quiseram. Os franceses também precisam querer. Eles não quiseram que o rei da Inglaterra virasse também rei da França. Foi aí que começou a treta. O rei da Inglaterra era o herdeiro também, se tornou herdeiro do trono francês. Ele falou, quero, por direito de hereditariedade, ser rei também da França. Mas aí a França poderia tirar ele como rei. Não quiseram. Mas a França tinha meio que o poder de meio conseguir tirar ele de ser rei da A França França. não deixou nem ele chegar lá. Nossa. Eles arrumaram outra pessoa e os nobres da França começaram a se articular, tudo bonitinho. Então, peraí, agora eu buguei. Tá. O que morreu era rei da França ou da O Inglaterra? rei da França morreu. Ah, tá. O rei da França morreu. Vou botar aqui. Rei França morreu. Ficou sem herdeiro. Mas um dos netos dele era rei da Inglaterra. E por direito de hereditariedade, o rei da Inglaterra tinha direito a pegar para si o trono da França. Ele tinha Mas direito? o pessoal da França tinha que aceitar ele, não tinha? Ou eles poderiam rejeitar ele assim mesmo? Então, foi aí que foi a briga. Exatamente aí. A França não aceitou. A Inglaterra falou, não, tem que aceitar. A França falou, tem nada. Aí ficaram nessa, tem sim, não tem, tem sim, não quero, tem, não tem, tem, não tem. Começou a guerra. A guerra, então, começa... Nossa, professor, o jeito que você fala é engraçado. A guerra começa quando a Inglaterra, então, começa a invadir a França para pegar o trono da França. Entendeu? A guerra começou com uma briga de trono. E de início... Mas no final de tudo,
o rei da Inglaterra ficou como rei da França? Então, vou chegar lá. Obrigado, obrigado. Professor. De início, no início da guerra, a Inglaterra foi vencendo. Tá? Ainda mais no início mesmo, primeiros anos, primeiras décadas, a Inglaterra ficou basicamente derrotando e conquistando várias partes da França. A Inglaterra estava indo muito bem. Professor, calma aí. Ficou com o sobrinho dele ou com o neto dele? Neto. Então o rei da Inglaterra é o neto dele. Ó, avô. O rei da Inglaterra é neto dele? Oi, Gabriela. Você tá travando pra caramba. Só para você ou para o meu? Pode mais, hein, professor? Nossa, Pra Mim não mim, tá tá. travando. Pra mim agora não tá travando, não. Mas, tipo, pra mim é só você. O tá, resto é tudo de boa. pra mim tá travando. Mas, tá, voltando aqui. Tá bom. A guerra começou quando o rei da Inglaterra te disse: eu tenho direito ao trono da França. Quero, para mim, o trono da França. E a França falou: não tem direito nenhum, tá quieto aí no teu carro. Mas aí não tem nenhum herdeiro que pode ser tipo, mais longe. Não precisava tipo, ser o herdeiro mais próximo que ele poderia A ficar. regra ou o costume diz que é o herdeiro mais próximo. A França fez isso. Falou: nada disso. Acharam um cara mais distante que estava como rei. E aí começou a guerra. Tá? Gente, qual o problema que eles têm com a Inglaterra? Antigo. Então, de início, quem foi vencendo a guerra e as batalhas? A Inglaterra. Se pegar todas as batalhas, durante o século XIII, quem foi vencendo? A Inglaterra foi vencendo. Mas a guerra, ela pausou várias vezes mesmo. Deu uma pausa. Por N motivos. Às vezes, eles definiam um tratado de não agressão, assim, um cessar-fogo. Vamos parar de brigar. Às vezes, dava algum problema em um lugar ou outro. Gente, Sofia, deu ar da graça. Eles ficaram tipo, calma aí, vamos dar uma pausa aí rapidinho que eu tô cansado. Teve isso. Eles meio que entravam em um acordo para pausar, assim. Sim. Mas chama-se muito pacto de não agressão ou pacto de cessar-fogo. Assim, Nossa, vamos acho que se você tem no Brasil. o cessar-fogo ou não agressão quer dizer que vamos parar de nos bater, mas não vamos parar com a briga. Pelo menos lá o povo tem um pouco de respeito quando uma pessoa pede para parar, então. Pois é. Eles pararam depois por causa da peste. Quando a peste chegou e falou: vamos dar uma pausa aqui que tem. Mas então, peraí, eles não pararam por vontade própria, eles pararam por causa da peste. Às vezes, vontade própria, mas eles pararam e voltaram umas 3 vezes. Nossa, professor. Mais de 116 anos já é muito pouco. É bastante Não tempo. parece, professor. Não, professor, de 116 anos isso é muito pouco. Sim, eu concordo. Mas Mas eles professor, estavam parece parados Neymar e tipo, Bruna só uma Marquezine. semana ou um ano. Não, eram cessar-fogos de longos períodos que, às vezes, um dos lados desrespeitava esse acordo. Então, voltava a atacar, por exemplo. Isso durou. No final de tudo, a França acaba vencendo. Né? Uai, mas não era a Inglaterra que estava ganhando? De início. A França, no final, acaba sendo vitoriosa da guerra por 2 motivos. Na verdade, tem 2 motivos. Eu vou explicar mais. Tem um que tem na apostila de vocês e outro não tem. Por quê? A Inglaterra começou uma outra guerra interna dentro dela. 2
casas de nobres, duas famílias de nobres começaram a brigar pela coroa da Inglaterra. Foi a Guerra das Duas Rosas. Mas aí já era, tipo, só entre duas famílias? Aí é dentro da né? Inglaterra. Quando começou esse conflito na Inglaterra, a Inglaterra acabou perdendo o interesse em continuar o conflito com a França. Um pouco confuso isso. É muita guerra. É guerra de Professor, lá. você acha importante anotar isso? Oi? Você acha importante anotar isso? Guerra das Duas Rosas? Sim. Bom dia, professor. Bom dia. Então, motivo A. Guerra interna na Inglaterra, que levou ao fim do conflito. Chamada Guerra das Duas Rosas. Ué, professor, se o rei da Inglaterra estava querendo o trono da França, como que eles estavam guerreando para quem ia ser o rei? Isso aqui foi o rei da Inglaterra querendo o trono da França no início. Depois, minha gente, Ai, professor, isso é muito complicado. ficaram brigando por outros motivos. Arrumaram motivo para brigar. Licença, professor, rapidinho pra eu terminar de copiar. Tudo bem. Parece aquelas histórias sem sentido, sabe? Que começa de um jeito, aí no meio de outra coisa. É de criança, eu essa Embola brigando tudo. quando criança. Começa com o assunto aí e a gente vê uma bola de neve. Aqui, Não. o início da briga foi essa coisa do trono, depois arrumaram outros motivos para brigar, mas ficaram para briga. Entendeu? É exatamente isso. Professor, que desnecessário que eles fizeram. Mas não tem a briga. Aí por que terminou a briga? Primeiro que teve uma guerra interna na Inglaterra. Professor, mas nessa guerra de 100 anos, muita gente morreu, né? Bastante, bastante. Porque O segundo motivo acabou sendo a famosa, a pop da balada, Joana d'Arc. que isso? É aquela mulher lá que se prometeu na guerra. E Ou- ficou fazendo um monte de coisa. Ô, professor, qual que é pra colocar mesmo? Hã? Motivos pra ter acabado. Qual que é pra colocar mesmo? Os dois. E primeiro, a Inglaterra perdeu interesse com a guerra, perdeu interesse, na verdade, ela teve uma preocupação um pouco mais séria com uma guerra interna. Depois, Joana d'Arc. Quem foi Joana d'Arc? Joana d'Arc, ela foi uma menina camponesa, tá? Que ela se tornou uma comandante militar muito forte. O que é isso, Júlio? Desenho Joana d'Arc? É um desenho da Joana d'Arc. Ah, Que ela... gostei. Ela se tornou uma comandante militar francesa muito importante. Muito, muito importante. Para contar melhor sobre ela, peço que abram um livro na página 52, que conta um pouquinho a história dela. Página 52. São canto do... Professor, Oi. essa coisa da Joana d'Arc, eu vi os anjos, é Miguel, acho que é o nome do anjo. Calma aí, Vou falar- professor. Professor, mas agora, o nome. Ela tinha algum probleminha, alguma coisa assim? Vou falar. Tudo isso? Calma. Professor, Fala, olha. o nome dessa mulher aí, camponesa, sei lá, é Joana ou é Jeane que você colocou? Em francês original é Giane. Na versão portuguesa é Joana. Mas, então... Já era tão Como mais é o nome bonita, normal né? dela? Original, Jane. Jane. Vamos lá. Na página 52, está contando um pouquinho da história dela aqui. Um pouquinho. Aqui na parte de aprofundamento. Mulheres da história, Joana d'Arc e a Guerra dos 100 Anos. Rapidinho. Eu vou ler explicando algumas coisas. Uma personagem muito importante na Guerra dos 100 Anos foi Joana d'Arc. Proveniente de uma família de agricultores franceses, ou seja, ela era de uma família camponesa de servos. Desde a infância,
se diferenciava de outras crianças da época, porque dizia ouvir vozes divinas. Durante toda a sua vida, Ou seja, esquizofrênica. ela dizia que ouvia Deus falando com ela. Usando roupas masculinas, ela se disfarçava de homem. Joana d'Arc entrou para o exército francês e, aos 17 anos, comandou 4.000 homens durante a guerra. Mas ninguém descobriu ela? Descobri, não, foi queimado na fogueira. O professor, não sei se ela era uma esquizofrênica que se achava especial. Calma. Essa Não, mulher... ela era só tomboy. Calma, gente. Gente, peraí. Que vestia roupas masculinas e dizia ouvir a voz de Deus, se tornou uma importantíssima comandante militar que acabou trazendo muitas vitórias para a França. Joana d'Arc foi uma grande responsável pela vitória da França. Por quê? Quando ela começou a chamar as pessoas para lutar, ela chamava as pessoas para lutar. Professor, Ela começou a falar, vamos lutar pela França, vamos expulsar os ingleses. uma pergunta. Faça. Mas aí, essa Joana, quando ela descobriram ela, ela continuou. Vou chegar lá. Que é o fim da vida dela. Fim da vida dela. Ela foi queimada na Ela morreu fogueirinha. com quantos anos? 19. 19 anos. 19? Aham. Vou chegar lá. Calma, vou chegar lá. Pelo crime de usar roupas masculinas e se passar por um homem, foi queimada. Estou dando spoiler do negócio, olha só. A Joana d'Arc, então, Nossa, coitada. ela foi muito importante para a vitória da França. Porque quando ela começou a ser comandante militar, os ingleses estavam ocupando parte da França. Ela conseguiu expulsar os ingleses. Ela conseguiu. Ela ter lutado foi importante para a França ganhar. Mas o que aconteceu com ela? Foi capturada pelas tropas adversárias. Tropas adversárias que capturaram foram tropas francesas que eram aliadas dos ingleses. Então, ela foi vendida para os ingleses. Ela foi capturada, sendo processada, condenada por heresia e queimada viva. Nossa! Queimada viva. Tá dizendo que as últimas palavras dela. Tenso e intenso, ela ficou aprisionada no porão de um castelo, sendo... Como é que é? Sofrendo inquérito, recebendo... Como é o nome disso, gente? Você responde um inquérito? Eu esqueci o termo que se fala. Mas ela ficou sendo investigada e tendo que responder perguntas todo dia. Coitada. Depois de muito tempo, ela foi decretada culpada por heresia, por usar roupas masculinas e por ser uma falsa profeta. Ela foi acusada de bruxa. Sim. Nossa, mas então ela deixou, né? Tipo, tudo, porque ela Ela foi foi muito queimada presa. viva com 19 anos de idade. Nossa, Tão Ela novinha. morreu muito jovem. coitada. Anos mais tarde, seu processo foi revisado e ela foi inocentada pelo Papa Calixto III. Depois que mataram ela. Depois mataram. Cara de Essa pau. história Olha. teve desdobramento no início do século XX, quando a Igreja Católica autorizou sua beatificação e Joana foi canonizada. E o Papa que ficou famoso, porque tá aqui a foto dele. Foto não, desenho. A Joana d'Arc, hoje, ela é uma santa francesa, ela é uma santa da Igreja Católica. Mas ela foi morta, queimada viva, acusada de ser uma herege, uma bruxa. E, apesar de tudo isso, ela foi importantíssima para a vitória da França. Não foi uma pessoa burra? Não foi não. Tipo, Que aqui. defendia Ela era uma tomboy que se chamava de donzela, que tá falando. Que Isso. Aham. E tem essa Ela coisa. usava roupas masculinas porque ela queria, só que ela se chamava de donzela, ela é uma menina. A donzela é um apelido que se... É uma forma que te diz que ela era virgem.
Nossa, 19 anos foi queimada a virgem, tadinho. Exatamente. Mas exatamente. Então ela é muito falada de a Santa Virgem, a guerreira donzela, porque ela foi queimada, ela foi processada. O que ser virgem tem a ver com isso? Por que falavam Porque tanto a isso? igreja, ela acha que, tipo, virgem é uma coisa muito santa, tipo a Virgem Maria e tal. Certíssimo. Certíssimo, certíssimo. Ok? Então, voltando aqui, agora estou terminando, na verdade, sobre as crises. Peste negra e Guerra dos 100 Anos. Alguma dúvida até aqui? Não. 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 Agora vem a parte um pouco mais fácil. Mas que foi causada por esses dois aqui. Se estamos falando de uma grande epidemia que matou muita gente, e de uma guerra que se alastra há muito tempo, vamos ter outros problemas. Fome, revolta? Exatamente. Camponesa. Fome, revolta, camponesa. Fome. Fome. Por quê? Além da grande epidemia e além da Guerra dos 100 Anos, nesse século, ocorreram algumas mudanças climáticas frequentes que trouxeram muitas chuvas e acabaram com plantações inteiras. Como a sociedade não estava bem estruturada para produzir, manter e distribuir alimentos, muitos lugares ficaram sem abastecimento de comida. Mas isso foi na Europa Na Europa inteira que choveu? inteira. Basicamente. Então, mudança climática. Alguns lugares tiveram mais seca, outros mais chuva, mas, em geral, sim. Nossa. E, vamos lá. Teve fome, né? Mudança climática está aqui. Isso causou isso. Aí você pensa, todo mundo morrendo, guerra, fome, como é que as pessoas vão lidar com isso? Muitos senhores, proprietários de terra, senhores feudais, tentaram fazer o quê? Aumentar os impostos. Os caras tentaram aumentar os impostos sobre a população, sobre os servos. Os servos ficaram muito felizes, claro, porque estavam tendo guerra dos 100 anos, estavam tendo peste bubônica, peste negra, estavam tendo fome. Aumenta o imposto. Vai ficar feliz, não vai? Lógico que não. Então, você tem muitas revoltas camponesas. Muitas mesmo. Você tá uma epidemia que está matando todo mundo. Uma guerra com mais de 100 anos. Fome. Tu quer matar imposto? Revoltas camponesas que ocorreram principalmente na França. O que eles fizeram? Tacaram pedra na igreja? Não entendi, desculpa. Tacaram pedra na igreja? O que eles fizeram? Vilas inteiras, cidades inteiras começaram a pegar o que tinha de para bater, para quebrar e se revoltavam. Tiveram muitas revoltas camponesas, muitas. Na França, principalmente, elas foram chamadas de jacquerie. Ou, se quiserem em português, como é que isso aqui em português? Jaquerias? Acho que fica, né? As jacqueries foram os nomes que elas receberam na França. Porque o camponês francês ele tinha o apelido de Jacques, ou Jacques. Isso aqui foram muitas. Alguém se perdeu? Alguém quer falar mais uma parte? Não tô dando pra coisa. Pedro quer falar alguma coisa? Jaquerês? Peraí, só deixa eu terminar de Era o copiar. nome das revoltas na França. Jaquerias. Professor, um Muito exemplo chique. para essa guerra de 100 anos ter acabado não foi a peste bubônica? Não, para ter acabado, foi mais influência da Joana d'Arc,
liderando Própolis, e da Guerra das Duas Rosas, causando problemas na Inglaterra. Que? Professor, o meu áudio, ele não consegue ver o computador. Agora eu tô te ouvindo, Pedro. Entendeu? Ô, Por professor, quê? Como você entendeu? Você Peraí, entendeu? aqui, dúvida da Júlia. O que levou a Guerra dos Tronos ao fim, na verdade, foi a Joana d'Arc e a Guerra das Duas Rosas. Realmente levou a Guerra dos Elfos no fim. A Inglaterra perdeu o interesse em continuar com a guerra. Uhum. Você quer falar? eu, né? Gabriela, então. Gabriela fala. É porque eu queria saber sobre um negócio geral. É que, beleza, tá tendo essa matéria de história, vai ter muito, muito mais, porque eu só estou no 6º ano ainda. Mas eu só queria saber qual a importância. que eu vou usar isso? Eu posso falar de muitas formas. De muitas formas. Mas, basicamente, o uso para o conteúdo de história é de você conhecer a história humana para evitar os erros do passado. Ô, professor, a minha irmã uma vez me explicou que a gente estuda uma história para não cometer os mesmos erros, porque antigamente isso ocorria demais. Acabei de falar. É exatamente isso. Acabei de falar. A professora falou basicamente isso. Eu acabei de falar isso. Porque eu não tinha. Eu tinha uma dúvida, que Sim. era assim, por que tinham guerras internas antigamente? Por Guerra exemplo, tipo, economia. tá. Olha, uma guerra interna, ela costuma ser chamada de guerra civil. Sempre vocês verem a expressão guerra civil, é uma guerra interna, dentro de um país, dentro de um mesmo povo. Algum motivo levou essa guerra. E até hoje acontece, tá? Não é antigamente, até hoje. E assim, motivos são vários. Você pode ter uma guerra civil por questões econômicas, por diferenças políticas, por alguma diferença de ideia religiosa, por... Enfim. Por interesses políticos de um grupo ir para o poder e o outro não. Sempre tem vários motivos para uma guerra civil. Sim. Como que do nada? Não sei, com certeza não foi do nada. Mas por que, tipo, a peste negra não extinguiu o ser humano de uma vez? Porque você acha que tinha caído. Uma coisa que levou a peste negra a diminuir foi que matou tanta gente que ela parou de se espalhar. Porque não tinha mais gente para levar adiante. Como assim? Tipo, ainda tinha pessoa viva, pô. Se todo mundo morresse, extinguiu o ser humano. Em algumas regiões se tornaram regiões sem ninguém morando, que morreu todo mundo. Isso ajudou a confirmar. Porque algumas regiões se tornaram regiões desabitadas. Porque morreu todo mundo. Então a doença não ia além. Ela parou de se espalhar. Tá. Entendeu? Na neve, a peste negra matava ainda? Tipo, na neve, lugares gelados. Onde? Desculpa. A peste negra, ela sobrevivia nos lugares gelados, tipo, a neve lá pros... Sei lá, um lugar com muita neve. Norte. Bom norte. Mais ao norte, sim, ela sobrevivia. Que? Mas, sim, ela se falava mais ao norte também. Mas, realmente, ela foi a peste que atacou mais regiões do sul. Ela o norte, então, ficou livre? Não. Mas ela foi pior mais ao sul. Ela chegou ao Brasil? Região... Oi? Ela chegou ao Brasil? Foi em 400, os portugueses chegaram em 500? Mais ou menos. A gente teve peste bubônica aqui, algumas epidemias, teve sim. Mas já foi bem depois. Onde a peste negra foi muito ruim. Ela atacou muito na região da Itália, sul da França, regiões mais perto, mais ao sul mesmo. Ali foi horrível. Hein, professor? Oi, Gabriela?
Por que não tinha esse costume de higiene? Você pode falar inúmeros motivos. Primeiro que higiene é uma questão muito, primeiro, ligada a uma coisa cultural. Se você for pesquisar, nós brasileiros temos hábitos de higiene, por nossa cultura mesmo, que outros países não têm. Tomar banho, escovar os dentes, não tem. Segundo que não havia uma compreensão da importância da higiene para a saúde. Isso não havia. E terceiro, que na Idade Média, hábitos de higiene eram vistos como luxúria, um pecado capital. Ou seja, era um pecado. Nossa! Muitas pessoas da Idade Média falavam que sujeira Coisa de burguês. no sinal de Deus. Ter pulgas no corpo era uma espécie de sinal de bênção divina. Por quê? Porque você não se dá a luxúria de se banhar e se perfumar. Entendeu? Nossa, imagina. Eu tenho pulga, galera, eu sou adivinho. Tipo, você tem relatos de grandes nobres de que, nunca me banhei na vida. Isso era orgulho. Nossa, devia cheirar a merda. Não, o cheiro é horrível. Gente, eu já ouvi falar disso. Tipo, tem gente que morreu muito tarde, tipo 50 anos, e não se banhou nem como criança. Sim. Mas eu acho isso meio impossível, porque criança tem muita atadura quando toma banho. Eu tô querendo tomar banho agora, tomei banho de manhã, tô querendo tomar outro. Imagina que não gosto de tomar banho, pelo amor de Deus. Como é que os caras dormiam todo melado, sabe? Eu gosto nem de pensar, mas. Não, eu não vejo a minha cama quando eu tô suando, sabe? Eu dá vontade de. Sei lá, dá vontade de tomar 3 Ai, banhos. professor, só de pensar. Mas só de pensar já Dá dá agonia. uma agonia, dá um arrepio, não dá? Tipo assim, ai. Aham. A gente, quando tá um calor e a gente só toma um banho, a gente vai ficar reclamando que a gente Nossa, eu tô nunca querendo tomou tomar banho. Eu fico coçando, tipo assim, nossa, eu quero um banho. Tomei banho às 7 da manhã, quero outro. Ai, que Também. agonia, só de pensar. Meu Deus do céu. Mas, gente, deixa eu parar de gravar, já temos conteúdo, a parte de conteúdo já foi.